Capítulo 45 – Estruturas finas. Zorian estava começando a perceber que não entendia Taiwan tão bem quanto pensava. E não foi apenas a quantidade surpreendente de insegurança que espreitava por trás de seu otimismo e confiança aparentemente intermináveis que o fizeram pensar isso, foi também a quantidade de pensamento e consideração que ela colocou na situação do ciclo do tempo. Quando ele contou a ela sobre sua situação, ela realmente ouviu sem interrupção, e até fez anotações, e depois voltou com uma lista de perguntas e ideias. Este foi um comportamento muito atípico para ela. Taiwan era praticamente um excelente exemplo da filosofia menos pensar, mais ação, e ela até admitiu que ainda não estava totalmente convencida sobre toda a coisa do ciclo do tempo. Então ele ficou bastante confuso com seus motivos e processos de pensamento. Ainda assim, embora a lista que ela fizera com a ajuda de Kel fosse meio surpreendente, ela não continha nada de particularmente revolucionário, e todos os pontos poderiam ser resumidos em 4 perguntas básicas. Por que ele não conseguiu a ajuda de mais pessoas ao seu redor do que Kel? Por que ele não disse ao governo ou às autoridades da academia o que estava acontecendo e conseguiu a cooperação deles? Por que ele estava perseguindo tantos campos mágicos em vez de se concentrar neles adequadamente, um de cada vez? E, finalmente, por que ele não se esforçou mais para desenvolver sua magia de combate? Zorian achou o último especialmente divertido. Afinal, foi apenas alguns dias atrás que Taiwan estava chorando por suas incríveis habilidades de combate, mas agora ele estava dizendo que ele deveria ter se esforçado mais neles. Você simplesmente não conseguia satisfazer algumas pessoas. Infelizmente, Taiwan não achou sua opinião completa tão divertida quanto ele. A lógica de Zorian para colocar a prática de magia de combate diretamente na pilha de objetivos secundários, ou seja, que muito poucos de seus problemas poderiam ser resolvidos através da violência direta e que ele simplesmente não era muito adequado para a magia de combate, tinha sido sumariamente rejeitado por Taiwan, que decretou que ela estaria ajudando a fazê-lo exaltar esse aspecto. Através de sparring. Treino constante, diário e perigosamente sério. Aparentemente, ele não tinha ideia do que estava se metendo quando decidiu concordar com a ideia dela, porque havia uma enorme diferença entre brigar com Taiwan quando ela pensava que ele era apenas um amador precoce com alguns truques e brigas. Com ela quando considerava uma ameaça séria desde o início e não tinha medo de machucá-lo. Ela era cruel e impiedosa, e ele estava com medo de que ela acabasse matando-o se ele não desse tudo de si, apesar de todas as barreiras de segurança embutidas no centro de treinamento de sua família. Foi um pouco intenso demais para o seu gosto. Talvez ela ainda estivesse um pouco amarga por ele melhorar tanto em tão pouco tempo. Você está pronto? Ela perguntou, girando sua equipe de combate de brincadeira nas mãos. Não. Zorian tentou. Acabara de terminar outra sessão frustrante com o Jin e não conseguiu descansar antes de vir para a casa de Taiwan. A última coisa que ele queria fazer agora era dar um tapa em nome do treinamento. Que pena, Taiwan bufou com desdém. Estamos começando. Vai. Sim, ele não achava que isso o levaria a lugar algum. Ele imediatamente se jogou para o lado, esquivando-se do tiro de abertura. O que não era um míssil mágico ou algo razoável assim, não. Ela abriu a batalha com um poderoso feixe de força. Lança forçada, como o feitiço era chamado, era seu novo favorito ao lutar com ele. Desta vez, ele sabia que não deveria tentar se proteger contra isso. O feixe foi praticamente projetado para quebrar barreiras simples de força, concentrando uma imensa quantidade de força penetrante em um pequeno pedaço da superfície de proteção. Alguns dos escudos mais fortes e avançados poderiam suportar a viga, mas nada no arsenal de Zorian poderia realmente suportá-la. Ele havia aprendido muito dolorosamente a lição nas primeiras brigas que teve com Taiwan nos últimos dias, e ainda tinha hematomas por todo o peito e braços para provar isso. Não. A única defesa realista que ele tinha contra esse feitiço estava saindo do caminho. A boa notícia era que feitiços como aqueles não podiam atingir os alvos, portanto, esquivá-los era uma opção. A má notícia era que um raio viajava ofuscantemente rápido e era muito difícil escapar das distâncias em que ele e Taiwan lutavam. Além disso, ele meio que sugou isso esquivar. Os últimos dias o obrigaram a aprender rapidamente. E nesse caso em particular ele foi rápido o suficiente para sair do caminho da viga. Ele respondeu, imediatamente com uma rajada de vento, tentando desequilibrá-la e possivelmente cegá-la. Infelizmente, não foi a primeira vez que ele tentou isso,
e ela simplesmente respondeu com um escudo do tempo antes de jogar uma bola de fogo com força total nele. Deuses, ela realmente não estava brincando, estava. Ele disparou uma onda dissipadora para negá-la, pois a alternativa seria aquecê-la com uma égide muito mais cara. Além disso, deixando de lado as preocupações com custos, o escudo esférico o deixaria imóvel enquanto estava no lugar, e Tai-Ven certamente aproveitaria isso. Uma lança de força que rapidamente seguiu a bola de fogo lhe disse que esse era realmente o seu plano provável. Se ele ficasse parado e tentasse depositar a bola de fogo, a lança de força o pegaria de pé. Ele jogou um pequeno enxame de mísseis mágicos nela, todos em uma trajetória muito direta em sua direção. Eles eram apenas iscas, na verdade, destinadas a tirar proveito de uma certa manobra previsível que Tai-Ven gostava de fazer, onde ela combatia esses ataques disparando um grande ariete de força que não apenas afastou o ataque, mas também atuou como um contra-ataque. Ao mesmo tempo. Foi por isso que ele, imediatamente seguiu sua barragem com um raio de eletricidade, o que não seria afetado pela explosão de força dela. Ele adivinhou a resposta dela dessa vez. Ela tentou responder com um ariete, mas depois pegou o plano dele no meio do caminho e evitou o raio que ele enviara para ela. Quanto a si mesmo, ele usou a perturbação no ritmo de ataque dela para iniciar um teleporte de curta distância, transportando-se pelas costas dela. Ela o notou, é claro, ela provavelmente estava usando o truque de mana que havia ensinado a ele há muito tempo, mas ela não podia fazer nada além de levantar uma égide apressada para se proteger da explosão de força que ele lhe enviara. Ele seguiu isso com uma lança de força, com a intenção de provar a ela seu próprio remédio, mas ela habilmente se esquivou disso e enviou um enxame de 8 mísseis contra ele, forçando-o a disparar outra onda dispersa para lidar com eles. Ele meio que se perguntou por que ela continuava juntando seus enxames de projéteis assim quando ela já sabia que isso lhe permitia eliminá-los com um único contra-feitiço. Talvez ela não pudesse. Ele sabia que tinha melhores habilidades de modelagem que ela, então talvez esse tipo de bom controle sobre os projéteis estivesse além dela. Ele se teletransportou novamente para fugir de outro ariete de força e, em seguida, enviou seu próprio enxame de mísseis para ela, cada míssil seguindo sua própria trajetória exótica para torná-los difíceis de rastrear e tirar. Essa batalha durou assim por mais alguns minutos, antes que Zorian fosse forçado a admitir a derrota devido à falta de mana. Foi uma boa luta em sua opinião, se nada mais, porque ele não teve novos machucados desta vez. Tai-Ven reclamou, é claro, ensinando a andar melhor, mas a verdade simples era que ela o estava deixando muito difícil para ele ser conservador com o uso de mana. Ele preferiria ser muito frívolo com o uso de mana e perder devido ao esgotamento de si mesmo do que acabar recebendo novamente um feitiço ofensivo. Você sabe, ficar sem mana assim em uma batalha real significa basicamente que você morre, disse Tai-Ven. Isso é lançado pelo pulmão por uma lança de força, não é? Zorian rebateu. Ela olhou para ele. Ok, sim, você me pegou lá. Ela caminhou até um banco próximo e fez sinal para ele se sentar ao lado dela. Você já pensou nessa lista que Kael lhe deu? Ela perguntou. Claro que, ele tinha. Ele até discutiu com ela alguns dos pontos que ela mencionara nos últimos dias, embora suspeitasse que ela não gostasse tanto de suas respostas. Interpretando a pergunta dela como uma demanda por uma explicação mais abrangente e extensa, ele começou a contar a ela sobre o raciocínio por trás de suas decisões. Suas razões para não obter ajuda de mais pessoas, e especialmente autoridades, oficiais de qualquer tipo, eram simples de explicar. Quanto mais pessoas ele contasse sobre o ciclo do tempo, maior a chance de deixar algo deslizar para a pessoa errada e levar o Regobe de volta para ele. A menos que eles tivessem algo que ele realmente precisasse, e que ele simplesmente não conseguisse de outra maneira, era melhor mantê-los ignorantes do ciclo do tempo. Na verdade, até contar, a Tai-Ven era provavelmente um risco inútil. Ele contou a ela sobre o ciclo do tempo pela mesma razão que continuava levando Kirili com ele para Soria, apesar de sua irmãzinha não ser nada além de uma enorme responsabilidade e tempo gasto. Ele queria alguém familiar para conversar e confiar. Ele manteve a boca fechada sobre o último detalhe de sua explicação para Tai-Ven. Ele duvidava que ela gostasse de ouvir isso. Em vez disso, concentrou-se no fato de que praticamente ninguém estaria disposto a acreditar nele sobre ser um viajante do tempo, e que convencê-los provavelmente levaria semanas e poderia facilmente causar uma grande confusão.
Isso foi especialmente verdadeiro em relação às ideias dela sobre como entrar em contato com o governo da cidade ou as autoridades da academia. Zashi já havia tentado notificá-los sobre o ciclo do tempo e nunca havia sido levado a sério. Não havia razão para pensar que Zorian seria mais bem-sucedido do que Zashi. Você não disse que Zashi é um meio idiota? Taiven perguntou curiosamente. Mais ou menos, disse Zorian. Mas, neste caso, acho que ele é muito mais adequado à tarefa do que eu. Não há como eu ser tão confiável para com as figuras de autoridade quanto Zashi. Ah, sim, a coisa mágica da mente natural, disse Taiven. Bem, isso também, mas eu estava realmente pensando em como eu provavelmente nunca seria tão franco e honesto sobre as coisas como Zashi provavelmente era, ele admitiu. Eu escondia coisas e as pessoas notavam e ficavam cautelosas comigo como resultado. Taiven lançou-lhe um olhar longo e perspicaz. Você nem está me dizendo tudo, está? Estou lhe dizendo a maioria das coisas, disse ele. Tudo que eu acho relevante. Ela ficou em silêncio e deu-lhe um olhar irritado. De qualquer forma, ele disse rapidamente, procurando mudar de assunto. Mesmo ignorando isso, entrar em contato com as autoridades de Soria é uma ideia particularmente ruim, porque obviamente existe alguém no governo que está cooperando com os invasores. Estou quase certo de que agora quem lidera o culto do dragão abaixo também tem uma alta posição no governo da cidade. Isso explicaria por que os membros do culto continuam recebendo contratos lucrativos da cidade e isenções de todos os tipos de normalidade e regulamentos, e faria sentido para os Ibazans também ter alguém no bolso. Eu continuo esquecendo essa parte, Taiven admitiu. O que é bem bizarro, agora que penso nisso. Descobrir que algum culto louco se infiltrou completamente no governo da cidade é honestamente uma das partes mais assustadoras da sua história, mas a parte em que eu aparentemente vou ser apagada da existência no final deste mês meio que afoga todo o resto. Aí. Ela ainda estava concentrada nisso. Ele fez o possível para levar a conversa adiante, abordando as preocupações dela sobre se espalhar em seguida. Suas queixas de que seria melhor para ele se ele escolhesse uma ou duas coisas para realmente se concentrar no mérito. Infelizmente, havia uma razão pela qual ele não estava fazendo isso. Ele continuou enfrentando várias emergências durante o tempo que passou, o que o forçou a abandonar tópicos ou empurrá-los para segundo plano, para acomodar a mais nova prioridade que surgia nele. A segunda questão basicamente equivalia à fraqueza pessoal. Ele só conseguia se concentrar em algo por tanto tempo antes de ficar completamente cansado de se ter que fazer outra coisa. Como ele pretendia ser um mago generalista de qualquer maneira, ele não pensava nisso como um grande problema em que precisava trabalhar, mas entendeu que um lançador de feitiços bem focado como Taiven ficaria irritado com ele por isso. Quanto a não nos esforçarmos mais em magia de combate, bem, acho que já discutimos esse assunto o suficiente. Você já conhece minha opinião sobre o assunto, ele disse a ela. No entanto, você continua chegando a esses mastros, observou ela. Eu sei que fui meio insistente com isso, mas não é como se eu pudesse realmente fazer você vir se você decidisse colocar o pé no chão. Bem, eu não quero ficar melhor no que faz, ele deu de ombros. Não há razão para recusar o treino livre. Eu só queria que você diminuísse um pouco. Oh, vamos lá. Do que você tem medo? Taiven zombou. Você não é um grande viajante do tempo ruim que realmente não pode morrer? Tratar a morte como um incômodo pode facilmente se tornar um hábito que me mataria de verdade quando eu estiver fora do ciclo do tempo. A menos que haja uma necessidade premente, ou alguma oportunidade absolutamente incrível, eu gostaria de evitar morrer demais, disse Zorian. Além disso, você fazer perceber que o laço do tempo desliga apenas quando morre Zashi, não quando eu faço. Se você acabar me matando, terá que viver com as consequências até o final do mês. O olhar que ela deu a ele disse a ele que não, ela não percebeu isso. Sim, isso era mais parecido com o Taiven que ele conhecia. Ela murmurou algo sobre pequenas flores sensíveis e depois se recostou na parede fria atrás deles. Bastante doentio, isso. Você sabe, você não precisa confiar em mim para ajudá-lo com a magia de combate, disse ela. Existem muitos instrutores de mágica em combate em Soria. Com a quantidade de dinheiro que você tem à sua disposição e a capacidade de gastá-lo repetidamente, você pode obter instruções de todos eles. Magia de combate pode não ser uma prioridade para você, mas tenha isso em mente. Esta é uma oportunidade incrível, e você nunca terá nada parecido fora do seu ciclo do tempo.
Zorian franziu a testa. O que você quer dizer? Muitos magos simplesmente não vão te ensinar se eles sabem que você foi ensinado pelo rival ou concorrente, ela disse a ele. Como eles recusam por princípio. Há muita diferença em ensinar seus truques pessoais a algum jovem mago que está apenas começando e ensiná-los a esse cara extremamente talentoso que absorveu os ensinamentos de vários magos veteranos. Inferno, alguns magos não vão querer ter nada a ver com você, se você parecer muito competente, ponto final. Eles não querem criar um concorrente que os ofusque e roube oportunidades lucrativas deles no futuro. Sem ofensa a Taiven, mas Daimon nunca teve problemas em garantir professores poderosos, disse Zorian. De qualquer forma, o número de pessoas que queriam orientá-lo aumentou à medida que seu talento se tornou conhecido pelas pessoas. Eu não duvido, disse ela. Mas garanto que algumas portas também se fecharam para ele ao mesmo tempo. Para você, isso não precisa ser o caso. Os futuros professores nunca saberão quem mais o ensinou no passado ou quão bom você realmente é. Você também pode fazer coisas como assinar contratos de aprendizagem sem que eles realmente o vinculem a qualquer coisa. Inferno, você poderia aceitar alguns acordos realmente de merda, se isso significasse obter alguns dos segredos realmente profundos que as pessoas têm. Apenas pense sobre isso, ok? Estou pensando sobre isso. Eu estive pensando sobre esse tipo de coisa desde o início do ciclo do tempo. Só que questões mais prementes continuam surgindo e consumindo meu tempo, disse ele. Estou surpreso que você esteja falando disso. Isso não te incomoda? Quero dizer, estamos basicamente falando em descobrir os segredos que essas pessoas passaram a vida reunindo sem compensá-las de nenhuma maneira. Bem, sim, disse ela. Mas, realisticamente falando, eu faria isso em um piscar de olhos se estivesse no seu lugar. E francamente, o mesmo aconteceria com 9/10 dos mesmos especialistas pelos quais você está com pena. Você está me dizendo seriamente que não faz algo assim o tempo todo? Às vezes, disse Zorian. Ilsa ficou proeminente em sua mente, já que ele se tornou seu aprendiz para fazê-la ensinar algumas coisas. Mas eu tenho mantido uma lista mental de pessoas que devo assim. E estava pensando em fazer algo por elas assim que sair do ciclo do tempo. Já é uma lista bastante longa, e não sei se posso fazer alguma coisa por alguns deles. Ugh, ela resmungou, olhando para longe desconfortavelmente. O que? Ele perguntou. Você é um cara muito estranho, Zorian, ela reclamou. Você pode ser um idiota egoísta às vezes, e então diz coisas assim e eu percebo que não te entendo nada. O sentimento é mútuo, Taiven. Ele disse com um sorriso. O que? Que você acha que eu sou? Um idiota egoísta ou que você também não me entende? Ela perguntou. Ambos, disse ele. Cara, ela realmente entrou nessa. Ela fez um som indignado e deu-lhe um empurrão leve. Você também é violento, acrescentou. Tanto faz, disse ela, levantando-se do banco. Trarei Gruntimumble para o nosso próximo combate, para que você possa ter alguma variedade. Acho que também posso pedir alguns favores aos meus ex-colegas de classe que também foram para carreiras relacionadas ao combate e fizeram com que brigassem com você algumas vezes também. Sua conjuração é tecnicamente perfeita, mas você precisa de melhores reflexos de combate. Zorian lançou-lhe um olhar curioso. Por que você está sendo tão proativo sobre isso? Ele perguntou a ela. Eu sei que você me odeia falar disso, mas foi há apenas alguns dias que você odiava a ideia de eu te ultrapassar em seu próprio campo. Por que você mudou sua atitude tão drasticamente? Você nem acredita totalmente na história do loop do tempo, de acordo com a sua própria admissão. Porque sua vida está em risco, ela disse a ele seriamente. Essa é a coisa mais importante que recebi da sua explicação. Se não fosse por isso, bem, eu ficaria muito mais ciumenta e amarga com tudo isso. Mas não é apenas uma vantagem. Você tem uma grande responsabilidade sobre os ombros e alguém está tentando matá-lo. À luz da chance de que você não consiga sobreviver com isso, todas as minhas frustrações parecem tão mesquinhas em comparação. Era por isso que ela era tão insistente que ele precisava trabalhar mais em suas habilidades de combate. Não morra, ok? Ela disse quando ele não disse nada por um tempo. Você é a melhor amiga que eu tenho. Zorian remexeu-se desconfortavelmente, não acostumado a esse tipo de confissão e confuso quanto à forma como deveria reagir a isso. A parte sarcástica e cínica dele sentiu que era uma admissão bastante triste.
Ele não era exatamente uma pessoa legal nos dias que antecederam o ciclo. Guardara rancor contra ela desde que ela rira da confissão de amor dele. Se a invasão e o ciclo do tempo nunca tivessem acontecido, ele teria superado isso a tempo de salvar a amizade deles. Ou ele continuaria a afastá-la até que ela desistisse dele, completamente inconsciente de que ela aparentemente o considerava seu melhor amigo. Vou tentar não, ele finalmente disse a ela. Ele não podia prometer nada. Dizer a ela que ele definitivamente viveria e que ela não tinha motivo de preocupação seria uma mentira e os dois sabiam disso. Diga, Taiwan, você pensou um pouco sobre como podemos fazer esse ciclo de tempo funcionar em seu benefício? Você sabe, como Kael fez por sua alquimia. Bem, não, disse ela, balançando a cabeça tristemente. É inútil, não é? Praticar magia de combate requer habilidades de modelagem e rotinas que não podem ser transferidas por meio de notas escritas. O que um de nós poderia fazer para ajudar o outro? O Taiwan. Eu poderia ensinar vários exercícios de modelagem e observar quais funcionam melhor para você, disse Zorian. Eu poderia lhe mostrar os diferentes feitiços de combate que encontrei nas reinicializações e observar quais você lida melhor e qual a maneira mais eficaz de treiná-lo nelas. As lições de mágica adquiri eles são pelo menos 2 vezes mais eficazes agora do que quando eu tentei ensiná-la, por isso deve ser absolutamente trivial criar um programa de treinamento que permita que você cresça 2 vezes mais rápido do que sem ele. Quantas coisas você acha que pode empinar em um mês? Taiwan perguntou cético. Não saberemos até tentarmos, não é? Zorian rebateu. Além disso, não há razão para que o plano final de treinamento seja limitado a um mês. Será que cada única nova coisa que você aprende necessariamente construir em cima de coisas que você já domina? Não. Aí está. Isso significa que podemos dividir um plano de treinamento em partes de um mês e otimizá-las separadamente. Podemos passar pelo menos um ano dessa maneira, especialmente se você usar algumas das habilidades de suporte necessárias que está ignorando. Sua falta de habilidades de adivinhação é realmente sentida em qualquer reinício em que eu decido não me juntar a você, por exemplo. Taiwan parecia rasgado. Ela estava claramente empolgada com a ideia, mas ao mesmo tempo se sentiu culpada por isso. Eu não sei. Ela disse. Isso parece realmente demorado, e você realmente não tira nada disso. Você mesmo disse que já tem muitas coisas disputando sua atenção. Ela estava certa, é claro. Ainda assim, ele lhe devia algo por toda a ajuda que ela lhe dera no passado, e essa parecia uma maneira perfeita de retribuir. Ele encontraria tempo, se pudesse. Talvez não muito tempo, mas ainda assim. De qualquer maneira, eu iria estudar exercícios de modelagem relacionados à magia, disse ele. Na verdade, pode ser uma ideia melhor passar por aqueles que estão com você do que estudá-los sozinhos. Você saberia quais são mais úteis do que eu. E, além disso, quem diz que eu tenho que pairar ao seu redor o tempo todo? Tenho certeza que você pode fazer muitos testes e escrever um caderno para eu transferir para a próxima reinicialização, como Kael está fazendo. Ou apenas me diga o que você descobriu cara a cara antes do festival de verão. Não demorou muito para convencer Taiwan a aceitar a ideia. De certa forma, foi isso que ela pediu a ele quando perdeu a compostura, para mostrar-lhe como trapacear também. Ele prometeu trazer amanhã um lote inicial de feitiços e exercícios de modelagem no próximo período e depois sair para cuidar de outras obrigações. Ele se perguntou quanto tempo levaria para ela perceber que havia concordado em passar dia após dia fazendo exercícios de modelagem. Ele teria que praticar sua representação no fim para amanhã. Nas ruínas do assentamento araneano sob Soria, Zorian esperou pacientemente que Memoriof Sublime Glories terminasse a memória sondando o mago Ibazan que ele havia capturado levado a ela para interrogatório. Ele havia se aventurado nas profundezas dos invasores para recuperar esse homem e teve a sorte de encontrar um dos líderes médios da força de invasão, de modo que tinha grandes esperanças no resultado do mergulho na memória da Sublime Glories. Enquanto isso, ele continuava flutuando acima do chão da caverna, não muito longe da aranha e de sua vítima, mantendo-se no ar com o exercício de levitação pessoal. Na mão esquerda, ele segurava uma das várias pedras pequenas, que ele continuava se desintegrando em pó de maneira igualmente não estruturada. Ele havia dominado os 2 exercícios de modelagem há muito tempo, mas os leves efeitos de interrupção presentes até agora no subsolo os tornaram levemente desafiadores e, portanto, uma ótima maneira de passar o tempo.
Ele estava começando a ficar sem pedras quando Araneia finalmente se retirou da mente do invasor e se aproximou dele. Obviamente, ele não havia dito nada a Memory of Sublime Glory sobre viagens no tempo, então não ficou surpreso que o relatório dela não mencionasse nada remotamente relacionado a isso. Ainda assim, ela descobriu muitas coisas interessantes. Os Ibazans têm medo de você, disse Memory of Sublime Glory. Bem, não você pessoalmente, mas as nações humanas neste continente são uma fonte de preocupação constante para elas. A revolução tecnológica pela qual você está passando não se enraizou na ilha deles, e eles temem que gradualmente se tornem impotentes e irrelevantes com o passar do tempo. Como suas nações passaram recentemente por várias rodadas de guerras autodestrutivas e uma epidemia mortal, e estão desunidas há muito tempo, muitos Ibazans acham que é hora de atacar você. Tem havido muita agitação para iniciar algum tipo de invasão, mas aparentemente há também uma facção influente que pensa que tal invasão seria um suicídio total e que os defensores tentam reabrir os laços diplomáticos com o continente. À luz disso, este ataque parece ter dois objetivos principais. O primeiro é fazer com que esta nação pareça fraca para os outros, fazendo com que qualquer invasão potencial por Uquan Ibasa pareça mais atraente para seus parentes menos bélicos em casa. Essa percepção de fraqueza também poderia possivelmente desencadear outra guerra continental que enfraqueceria ainda mais todos no continente. O segundo objetivo é destruir qualquer chance de paz oficial entre Uquan Ibasa e Eldemar, tornando insustentável a posição da facção de reconciliação. Eles não têm medo de que Eldemar possa responder ao ataque invadindo Uquan Ibasa, Zurian perguntou. Uquan Ibasa é remoto e inóspito, e Eldemar tem rivais continentais com os quais se preocupar, disse Memory of Sublime Glory. Eles esperam uma resposta, mas nada substancial, uma série de ataques, no máximo. Zurian não tinha tanta certeza disso. Eldemar estava prosperando há algum tempo e o governo estava bastante orgulhoso e agressivo. Ele não deixaria passar a realeza atual e o Conselho Nobre para lançar uma invasão em grande escala de Uquan Ibasa por puro princípio, e os custos sejam condenados. Especialmente porque os Ibazans eram diplomaticamente isolados e não faziam parte da teia bizantina de alianças que impediam que os estados Splinter maiores atacassem simplesmente os menores e os absorvessem pela força das armas. No entanto, à medida que Aranea continuava com suas descobertas, ficou óbvio que os Ibazans não tinham simplesmente confiado na esperança vazia de desencorajar tal invasão. Em algum momento próximo ao início do mês, pouco antes do início do ciclo do tempo, os Ibazans conseguiram invadir o Forte Oróculo sem alertar Eldemar de que havia trocado de mãos. Situado em uma pequena ilha ao nordeste de Eldemar e nomeado após o general que derrotou o exército de Quataxish na conclusão da Guerra dos Necromantes, Forte Oróculo era uma instalação pequena, mas importante, que servia ao duplo propósito de ser uma estação de monitoramento para manter de olho em Uquan Ibasa e uma base de suprimentos para as patrulhas navais de Eldemar. Os Ibazans aparentemente o chamavam de Forte Dager, porque consideravam uma faca apontada diretamente para a garganta. Enquanto Eldemar mantinha Forte Oróculo, eles tinham um local perfeito para qualquer ataque ou invasão em Uquan Ibasa. Antes que Eldemar pudesse lançar um ataque a Uquan Ibasa, primeiro teve que retomar Forte Oróculo, uma fortaleza fortemente protegida, situada em uma excelente posição defensiva. Parte disso não faz sentido, reclamou Zurian. De acordo com você, os Ibazans estão transportando suas forças diretamente de Uquan Ibasa para Forte Oróculo, depois de Forte Oróculo para algum ponto desconhecido nas montanhas de Sarokian e depois de lá para baixo de Soria. Sim, e daí? Isso não basta para uma cadeia de teletransporte eficaz, disse Zurian. Apenas 2 pontos de parada para uma viagem a essa distância, com o ponto de destino final no subsolo profundo. Não há como realmente estar acontecendo. Se eles estivessem enviando cartas ou pequenos pacotes, talvez, mas de jeito nenhum você poderia transportar um exército assim. Mesmo que Quataxish seja o melhor transportador de massa em todo o mundo, os custos de mana para saltos tão longos seriam completamente impraticáveis. Nessa escala, é certo que um número tão pequeno de paradas ajudaria muito a explicar como eles poderiam transportar esse exército pelo território de Eldemar sem serem descobertos por Eldemar, mas eles não estão se teletransportando da maneira que vimos você fazer, observou Memory of Sublime Glory. Eles estão usando algum tipo de construção de pedra para abrir uma passagem dimensional entre 2 pontos. Como uma porta para outra terra, o que
Você pode descrever essa porta com mais detalhes, por favor? Zorian perguntou, franzindo a testa. Em vez de responder com palavras, Aranea prontamente projetou uma imagem da dita porta que ela roubou da mente do homem diretamente na mente dele. Não era um arco de pedra como ele esperava. Em vez disso, era uma coleção de barras de pedra dispostas na forma de um grande icosaedro esquelético. Suspenso no meio dessa construção geométrica bizarra, como uma janela cortada no próprio ar, estava o portão dimensional. Pareceu circular à primeira vista, bordas marcadas por um contorno distorcido que parecia como se alguém tivesse passado um dedo por uma pintura molhada e borrado todas as cores juntas. No entanto, à medida que Aranea girava a imagem, tornou-se óbvio que o portão parecia circular, independentemente da direção em que era visto. Foi esférico. Bem, ele supôs que isso respondesse algumas coisas. O feitiço do portão era praticamente o auge da magia dimensional, exigindo muitas habilidades de humano e de modelagem extrema para ser bem-sucedido, mas os invasores tinham um lixo antigo ao seu lado. Se alguém casualmente pudesse abrir um portão, seria Quatashi. Mas, eles foram inspirados por artefatos antigos chamados portões Byakura, acrescentou Aranea, apesar de incapazes de descobrir como os portões Byakura funcionam ou como ativá-los. Eles perceberam que a coisa do icosaedro ao seu redor visa estabilizar a passagem dimensional e fazê-la durar indefinidamente. Ou pelo menos enquanto você continuar fornecendo mana suficiente. Então eles criaram sua própria versão. Espere, você está dizendo que aquela coisa lá embaixo está constantemente ativa? Zorian perguntou, incrédulo. De acordo com o nosso prisioneiro, sim, disse Aranea, tanto quanto ele sabe, a porta nunca fechada. Deuses, uma passagem dimensional permanente como essa. Não admira que os invasores pudessem trazer uma força tão grande sobre a cidade e continuar fornecendo-a. Ele lançou um monte de perguntas adicionais sobre como foi feito o imitador portão de Byakura, quais eram suas limitações e assim por diante, mas descobriu que os cativos não tinham ideia de nada disso. É improvável que alguém, exceto os líderes da invasão, saiba de tais coisas, e possivelmente ninguém, exceto Quatashi, que parecia estar encarregado de manter os portões. Irritante. Ainda assim, o fato de a invasão ter sido fornecida por portões dimensionais permanentemente ativos forneceu certas oportunidades. Por exemplo, isso significava que, se ele conseguisse capturar os portões com rapidez suficiente, poderia cessar diretamente o coração das operações de Ibazan, talvez até o próprio Uquan Ibazan. Destruir o portão em sua base principal sem dúvida prejudicaria totalmente a invasão planejada, a menos que fosse fácil construir um novo portão, o que ele duvidava. Finalmente, abriu a possibilidade de roubar o design de quem fez a coisa, algo que ele definitivamente queria fazer, se fosse possível. Esperançosamente, o design não foi realizado exclusivamente por Quatashi ou executado nas almas das crianças ou algo parecido, porque essa era uma peça incrível de mágica. E sobre o centro de pesquisa que eu te falei, Zorian perguntou. Nada que você ainda não saiba, disse Memory of Sublime Glories. Francamente, acho que você está fazendo isso da maneira errada. Você disse que a Aranea anterior descobriu algo importante sobre essa instalação? Bem, eu não acho que eles fizeram isso lendo as mentes dos invasores de Bazan. É certo que não posso dizer isso com certeza sem ter acesso a alguns de seus líderes, mas eles parecem não saber nem se importar com o que há lá embaixo. Exceto pelo lixo. E como sabemos, eles nunca conseguiriam ler a mente dessa coisa. Bem, eles claramente obtiveram informações sobre isso de alguém, disse Zorian. Sim, bem, é uma instalação do governo. É lógico que alguém do governo saiba o que faz lá embaixo. As chances são de que, se você quiser saber mais sobre a instalação usando os mesmos métodos usados na web anterior, terá que direcionar para qualquer funcionário do governo que a instalação estiver reportando. Isso foi um bom argumento. Ele não tinha dúvida de que Lança da Resolução atacaria um funcionário da cidade sem a menor hesitação se ela sentisse que ele tinha respostas para as perguntas dela e ela sentisse que poderia se safar. E ela definitivamente poderia se safar, já que sabia que estava presa em um ciclo do tempo e nenhuma das consequências importaria além de um certo ponto, um ponto válido. Mas evitemos antagonizar o governo da cidade por enquanto, afirmou. Mais do que bem comigo, respondeu Aranea. Depois de esgotarem todos os tópicos que Zorian conseguia pensar,
Eles se despediram e concordaram em se encontrar no dia seguinte para suas habituais lições de magia mental. Semanas se passaram e, embora ele não tenha feito grandes avanços, seus vários projetos continuaram avançando lentamente. Ele absorveu tudo sobre a criação de pacotes de memória e o reforço que a memória das glórias sublimes poderia ensinar. Ele praticou obedientemente o que os outros dois sábios filigranas tinham para lhe ensinar. Ele vasculhou a biblioteca da academia em busca de exercícios de modelagem, interessantes para si para Taiven. Menos de 3 golems diferentes com Edwin, e ele aprendeu um grande número de feitiços com os livros que ele e os filigranas sábios haviam encontrado no tesouro aranês. O mais interessante desses novos feitiços foram algumas variações de teletransporte altamente legais que poderiam perfurar barreiras de teleporte mais fracas. Se ele pudesse dominá-los, obteria um grande impulso de mobilidade dentro da cidade. É certo que era possível que as autoridades da cidade pudessem detectar quando alguém estava ignorando o redirecionamento de teleporte da cidade dessa maneira, mas mesmo que pudessem fazer isso, isso ainda tornaria esses feitiços incrivelmente úteis durante a invasão real, quando seriam muito ocupados com outras coisas para lidar com ele. E ele também se encontrou com Rainey algumas vezes. Ele recebeu muitas informações sobre o clima político atual entre as tribos Shifter e sua história, o que foi interessante, mas provavelmente não realmente importante para nada. As reuniões eram uma boa distração, no entanto, então ele não se importava que não estivesse realmente aprendendo nada. Portanto, há algo que me deixa curioso quando se trata de magia Shifter, disse Zorian. Peço desculpas antecipadamente se estou lhe pedindo que revele algum tipo de segredo tribal. Mas qual é exatamente a grande vantagem de ser um shifter em vez de usar uma poção ou um ritual para assumir uma forma animal? Eu sei que os shifters podem evitar componentes materiais que são necessários para criar uma casca de transformação e que você pode fazer uma transformação parcial para acessar os sentidos e outras características de suas formas alternativas, mas isso parece um pouco abaixo do esperado, considerando todas as coisas. Bem, você deve se lembrar que os shifters se originam de um tempo diferente, quando outros métodos de transformação eram muito menos desenvolvidos e comuns do que são agora, disse Rainey. Mas há algumas coisas que você está perdendo. A transformação do shifter é muito mais rápida e segura do que qualquer coisa que você possa criar com suas habilidades de alquimia, e você automaticamente terá instintos para acompanhar sua nova forma. Um mago normal que se transforma em um animal terá grandes problemas se movendo em seu novo corpo e até interpretando os sentidos do animal se eles forem muito diferentes do que os humanos estão acostumados. Um shifter pode entender naturalmente como sua forma alternativa funciona, portanto, não é preciso muito para que os shifters de pássaros aprendam a voar tão facilmente quanto os pássaros ou que os shifters de lobo realmente entendam o que seus narizes aprimorados estão dizendo a eles. Disse Zorian, compreendendo, lembrando o quanto ele voou enquanto se transformava em uma águia, mesmo depois de passar várias sessões praticando seu voo. Sim, isso soa como uma grande melhoria em relação a uma poção de transformação. Há também um fator furtivo a ser considerado, como seus amigos metamorfos podem atestar, continuou Rainey. É muito mais fácil usar magias de transformação secretamente quando você pode transformar à vontade, sempre que quiser, na extensão que desejar, sem movimentos estranhos e auxílios materiais necessários. E já que estamos no assunto de seus amigos felinos, deixe-me perguntar uma coisa pela qual tenho curiosidade. Você sabia todas essas coisas sobre shifters antes de conhecer os shifters de gatos ou só pesquisou o assunto porque começou a sair com eles? Eu sabia sobre shifters há um tempo quando os conheci, disse Zorian. Era verdade, de certa forma. Eu estava procurando ajuda com alguma coisa e vinha Van me pedir conselhos. Ele realmente me aconselhou a procurar você. Ela perguntou incrédula. Ela fez uma careta. Ou você quer dizer shifters em geral? Ambos. Mas ele te recomendou pelo nome, disse Zorian. Ela se inclinou para a frente, curiosa. E com o que exatamente eu poderia ajudá-lo? Não importa, disse Zorian, balançando a cabeça. Eu já recebi ajuda em outro lugar e fui informado por outros que você não poderia ter me ajudado de qualquer maneira. Vamos lá, ela bufou. Isso é apenas provocação. Você não pode simplesmente dizer algo assim e depois dizer que não importa. Ou você me conta ou manda uma carta para Vanny, perguntando a ele o que ele mandou para mim. Hugo.
Ellie não achava que ela estava falando sério, mas, se estivesse, isso poderia facilmente levar a perguntas embaraçosas sobre por que Vanny não se lembra de ter falado com Zurian no passado. Ele realmente tinha que aprender a observar melhor sua língua. Ele estava ficando tão ruim quanto Zashi. É muito pessoal, então eu apreciaria se você deixar o assunto em paz, ok? Zurian suspirou. A história curta é que tive a infelicidade de terminar recebendo um feitiço necromântico e tinha um pedaço de alma estrangeira unida à minha. Eu queria respostas sobre o que exatamente aconteceu comigo, e Vanny sugeriu que eu abordasse sua tribo em busca de ajuda. Mas como ele não tinha ideia de como encontrá-los, ele o nomeou como um possível contato. Ah, isso é mais sério do que eu pensava, disse ela. Me desculpe, eu bisbilhotei. Você está? Estou bem, disse Zorian, acenando para ela. Não se preocupe com isso. Encontrei um bom padre que me ajudou a aprender a sentir e proteger minha alma, para que não ocorra mais incidentes como esse. Entendo. Isso é bom, ela disse. Ela olhou para o lado por alguns segundos, considerando alguma coisa, antes de se concentrar novamente nele. Então você conseguiu pelo menos alguma habilidade boa da coisa toda? Eu não tenho certeza, disse Zorian evasivamente. Ainda não tenho certeza do que é exatamente a mais nova adição à minha alma ou o que ela faz. Realmente. Ela franziu a testa. Mas você não disse que aprendeu a sentir sua alma. Sim, então? Então, por que você não se concentra na parte emendada por um tempo e tenta descobrir o que é? Parece importante saber. Eu sei que você provavelmente quer esquecer o que aconteceu com você, mas como um metamorfo, posso lhe dizer que é muito prejudicial ignorar partes de sua alma, porque elas não irão ignorá-lo. Espere, como eu sentiria uma parte da minha alma? Zorian franziu a testa. Isso não fazia parte da lição que recebi do padre. Rainey abriu a boca para dizer algo antes de fechá-lo rapidamente. Ela ficou em silêncio por um tempo, considerando alguma coisa. Você sabe, ela finalmente disse. Não tenho certeza se alguém além de metamorfos desejaria sentir partes específicas de sua alma. Provavelmente não. A menos que eles pretendam modificá-lo de alguma forma, e isso geralmente é uma má ideia. E também não é algo que um padre faria, a menos que seja um padre muito herético. Então seu professor provavelmente nem sabia que isso poderia ser feito. Oh, disse Zorian sem graça. Você quer que eu te ensine como fazer isso? Perguntou Rainey. O que? Perguntou Zorian. Realmente? Os shifters não são muito secretos sobre a magia deles? Não. Rainey disse em certo. Não sobre coisas assim, de qualquer maneira. Isso é simples. Todo shifter aprende como fazer isso quando criança. Eles precisam fazer isso se quiserem usar suas habilidades adequadamente. Não vejo mal nenhum em ensiná-lo a fazê-lo, se você estiver disposto. E sinto que devo toda a ajuda que você me deu durante as sessões de treinamento que organizou. Algo bom saiu desse coletor de tempo. Este reinício foi cheio de surpresas. Bem, eu estou disposto, ele deu de ombros. Nomei a hora e o lugar. Ele não tinha muita esperança de que uma técnica projetada para detectar uma parte de sua alma lhe desse algo particularmente substancial sobre o marcador de sua alma, mas não doía tentar ver se isso levava a alguma coisa. No mínimo, Rainey sugeriu que era uma coisa simples de aprender, por isso não deveria se tornar outra coisa disputando seu tempo. Como se viu, o método para detectar partes de sua alma acabou sendo bastante simples quando alguém realmente apontou para você. Bem, desde que alguém já tivesse passado pelo problema de desenvolver previamente um senso pessoal da alma. Os resultados que ele obteve quando inspecionou sua alma foram melhores do que ele esperava. Na verdade, ele podia sentir seu marcador e a maneira como ele foi entrelaçado em sua alma, mas, diferentemente dos shifters, ele não teve nenhum entendimento instintivo de sua função e de como usá-lo, se pudesse realmente ser usado por quem estava estampado, o que fazia sentido, considerando que na verdade não fazia parte de sua alma, da mesma forma que a forma alternativa de um metamorfo. A própria Rainey parecia imperturbável com o fracasso parcial e disse-lhe para continuar tentando por um tempo. Geralmente, levava meses para que os metamorfos mapeassem completamente a maneira como diferentes partes de sua alma interagiam entre si, e enquanto ela duvidava que seu caso o tornasse tão complexo quanto um metamorfo, ela achava que era muito cedo para desistir depois de 1 ou 2 dias. Justo.
Ele supôs que poderia reservar 1 ou 2 horas todo fim de semana e ver se isso levava a algum lugar. Enquanto isso, o dia do festival de verão se aproximava e Zorian se consumia dos preparativos para o final do reinício. Desta vez, ele tinha algo um pouco mais ambicioso que queria experimentar. Ele tentaria se infiltrar na base principal de Bazan durante a invasão e atravessar o portão dimensional para ver aonde ele levava. E então, espero, encontre alguém novo e mais interessante para interrogar do outro lado.